episódio dessa trilha de 4 encontros que tivemos, passamos por vários exemplos práticos, bastante conteúdo sobre inteligência artificial, e hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança da informação e também sobre gestão de mudança, tá? Para quem não me conhece, a gente se encontrou lá no Day One. Eu sou Thaís Carneiro, sou executiva de contas aqui focada em Google Workspace, na Key Network. Eu olho muito para a experiência do usuário, em traduzir ali as necessidades de negócio para dentro das tecnologias, tá? E comigo eu tenho hoje o Vitor Leone, que é o meu especialista, né, de arquitetura de Google Workspace também, tá? Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. A dinâmica vai ser muito parecida com os outros dias. Dúvidas, questionamentos, pode trazer aqui no chat que a gente vai ministrando e trazendo o retorno para vocês, tá? Então, como que vai funcionar aqui a nossa agenda de hoje? Então, eu vou fazer uma breve abertura da QI. Eu sei que vocês já passaram, quem está aqui desde o do primeiro dia já entende bem quem é a QI, tá? A gente vai falar um pouco sobre segurança da informação, mesclando ali com o Google Workspace. Vamos trazer os casos de uso relacionado aos dois temas, tá? E a gente encerra com dúvidas e encerramentos, tá bom? Então, vamos lá, time. Primeiramente, sobre a QI. Nós somos uma empresa especialista em facilitar inovação na nuvem, com mais de 14 anos no mercado, com um know-how bem profundo em clientes de agro e cooperativas, tá? Dentro do nosso hall de clientes aqui, a gente tem Firmeza, Primato, Lar, Comigo, Cressol. Então, a gente também entende do negócio de vocês, com mais de 1.000 projetos impactados. Se a gente for olhar para a volumetria de usuários, de pessoas, são mais de 100.000 pessoas impactadas dentro dos nossos projetos. Hoje a QI tem duas grandes áreas, produtividade de colaboração e cloud service. Quando eu olho aqui para cloud service, eu tenho uma gama de serviços que atende 360, uma área de tecnologia, desde serviços de gerenciamento de infraestrutura, migração de ambiente local ou de outros serviços para o Google Cloud, de plataforma da Google, monitoramento, otimização, FinOps, DevOps. A gente consegue trazer e atender 360, uma área quando a gente fala de cloud service, tá? E agora, quando a gente olha para produtividade e colaboração, que é o tema central aqui das nossas conversas nesses encontros, a gente trabalha aqui com o Google Workspace, que é a plataforma de colaboração e inovação da Google, tá? E toda a suite que está inclusa. E eu também tenho serviços relacionados a essa plataforma. Então, desde uma plataforma para fazer cursos livres de Google Workspace, até suporte premium, soluções para telefonia. Então, a gente também traz uma camada de serviço para além da plataforma do Google. E, por fim, os treinamentos, time. A gente vai falar até hoje, é um assunto central do nosso encontro, os treinamentos em si, que é a adoção. Então, não adianta a gente ter uma ferramenta de ponta se a gente não consegue, de fato, efetivar o uso dela no dia a dia dos nossos colaboradores. Então, a QI também faz a entrega de toda a parte de treinamentos de comunicação, colaboração, administração e também, agora, de inteligência artificial. Agora é o momento de aviso, tá? Então, a gente vai fazer hoje, inclusive, o sorteio dos 3 kits churrasco para quem veio participando aí das nossas trilhas. Para poder participar, só fazer, escanear o QR Code que está aqui na tela, o Neri vai passar aqui para a gente no chat também. Vocês precisam fazer o cadastro com o e-mail que vocês fizeram a inscrição aqui no evento, que é o e-mail corporativo, tá? E a gente, no final aqui da dinâmica, a gente faz o sorteio e informa quem foram os participantes. Dúvidas? Angústias? Tudo tranquilo? Podemos iniciar aqui? Então, aqui, só para a gente fazer um nivelamento, tá? A gente já falou bastante hoje sobre, aliás, os outros encontros, sobre tecnologias em si. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como que a gente consegue utilizar essas tecnologias olhando para a segurança da informação, tá? E no segundo slot de tempo aqui, a gente vai falar em como a gente consegue munir esses colaboradores e fazer com que, de fato, eles utilizem essas tecnologias. Bi, segue daqui? Sim, você pode só me colocar como co-organizador, por favor? Agora.
Eu consigo passar os slides aqui e não fico te incomodando. Maravilha, obrigado. Bom, pessoal, então, mais uma vez, muito bom dia a todos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre, especificamente, falando segurança da informação relacionada a essa questão de uso de inteligência artificial. Dentro dessa nossa sessão, né, dessa nossa série, nós trabalhamos muito com a nossa empresa fictícia aqui, né, que foi a Agrotop, que é uma empresa que nós criamos aqui para fins de demonstração, para que vocês consigam enxergar como que a operação dela funciona, que vocês consigam também visualizar isso dentro do dia a dia ali de vocês como um todo, de forma que ela é uma empresa que teve ali as suas despesas, ela teve ali suas dificuldades de comunicação, umas necessidades constantes ali de treinamentos, tinha um excesso ali de burocracia, e ao longo dessa nossa jornada, né, dessa nossa série, em cada um dos encontros ali, nós fomos pegando cada um desses itens e fomos ali solucionando, utilizando soluções tanto do Google Workspace, como também utilizando o próprio Gemini embarcado dentro do ecossistema ali do Google Workspace. Então, nós fomos utilizando também a IA para poder nos auxiliar dentro desse contexto. E aí, vocês viram isso muito na prática, mas hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o que está por detrás disso, né? Porque, por mais que nós tenhamos ali, no caso, estávamos utilizando ali ferramentas, é importante que nós tenhamos também uma segurança de que tudo aquilo que a gente está trabalhando também vai ficar ali dentro do nosso ambiente, não vai ser uma coisa que vai ser compartilhada, eu preciso de estar seguro para fazer a utilização dessa ferramenta. E avisando nisso, que nós trazemos ali hoje os desafios que a segurança da informação possui. Primeiramente, o risco de exposição de dados, né? Eu acredito que muitos, se não todos os que estão presentes aqui, quando vai utilizar ali uma ferramenta de IA, né, tem um certo receio em relação a isso, né? Quando coloca ali uma informação ali dentro, né, tem um certo receio de que aquilo possa ser compartilhado externamente ou que outra pessoa possa ter acesso àquelas informações, e é muito importante que você tenha aquilo com você, né, que aquilo não seja utilizado externamente, porque muitas das vezes você vai estar trabalhando com informações que são privadas. Então imagine, né, você coloca ali um contrato, você coloca ali um relatório financeiro da sua empresa, pede para ele fazer uma análise, pede para ele te ajudar a construir gráficos, enfim, como a gente trabalhou ali na nossa última sessão, imagine isso sendo compartilhado externamente, né? Então, hoje você tem um risco bem grande quando você está utilizando ferramentas públicas, ferramentas gratuitas, e é um medo real. Segundo ponto, o Shadow AI. Aí agora pronto, né? Para os profissionais de TI, antes já tinha um Shadow IT. Agora, como se já não bastasse, tem mais um agora, né? Mais um Shadow para a gente se preocupar, que é um Shadow AI. O que seria isso? Aquele colaborador, né, aquela pessoa ali que está utilizando IAs gratuitas sem um consentimento, né, as pessoas nem sabem, né, a alta gestão nem sabe muitas vezes que está sendo utilizada aquelas ferramentas, e aí ele está utilizando lá uma ferramenta gratuita e está compartilhando informações privilegiadas, confidenciais ali dentro. Muitas das vezes nem é por maldade, né, às vezes é por praticidade mesmo, ele pesquisou ali, achou uma coisa que pode ser interessante e começou a fazer a utilização. O que muitas pessoas não enxergam é que não existe, pessoal, nada gratuito, principalmente quando a gente está falando nesse conceito de uso de ferramentas de tecnologia, de ferramentas de IA. Existe até um ditado que fala, né, quando você não sabe qual tipo de produto está sendo ofertado, é porque você é o produto. E aqui nós estamos falando de uma moeda de troca muito importante, que são justamente o quê? Os seus dados. Quando a gente acessa uma IA gratuita, independente de qual seja, a primeira informação que ela vai te dar, a primeira coisa que ela vai te jogar na tela são os termos de uso. Ele vai te dar um termo lá de consentimento enorme, que muitas das vezes ninguém lê, né? A pessoa simplesmente rola a telinha para baixo, marca a caixinha de eu li, concordo, clica ali no aceitar para já começar a fazer uso da ferramenta. E muitas das vezes, nesses próprios termos, eles já estão informando ali de que eles vão coletar as informações que você vai compartilhar ali com eles, que eles vão utilizar dessas informações para poder se aprimorar de alguma forma, para o aprendizado ali da própria IA. E aí, isso impacta na questão da segurança, né? Novamente, voltando aos exemplos anteriores.
Imagina você colocar o seu relatório financeiro, colocar ali um contrato estratégico ali que você está fechando, ou algo nesse sentido, para ele fazer uma análise e ele pegar esse seu modelo de contrato, por exemplo, e aí em algum lugar no mundo uma pessoa fala assim, preciso de um modelo de contrato, aí a pessoa coloca uma descrição ali no prompt que bate de acordo com o que você havia colocado ali com o contrato que você mandou de modelo. Aí ele pega aquele seu contrato de modelo e compartilha para a pessoa. Isso pode ocorrer, está dentro dos termos ali que muitas das vezes a gente não lê, né? A gente só simplesmente chega ali, marca a caixinha do eu aceito, dá o aceitar ali e faz a utilização. Então, muito importante nós nos atentarmos a esse ponto aqui específico do Shadow AI também, tá? Controles de acesso. O que acontece? Hoje é um desafio nós controlarmos também o que a IA vai acessar. Então, hoje, dentro do ecossistema do Google Workspace, por exemplo, o Gemini consegue acessar ali, né, o Drive, consegue acessar os documentos, consegue acessar as planilhas, e muitas das vezes isso é um desafio para outras áreas que não utilizam um ecossistema embarcado, como o Workspace, por exemplo, porque eles não conseguem controlar o que a IA vai acessar. Então, às vezes, a pessoa está utilizando uma IA gratuita, e aí está dando acesso para que essa IA acesse outras informações, mas ela não tem um controle acerca disso, então ele não sabe até onde que está sendo acessado, né? Não é claro. Muitas vezes essas IAs elas não deixam claro até onde que eles estão acessando. E quando a gente está falando desse ecossistema que nós estamos trabalhando aqui junto com a Agrotop, desde no início da nossa série, que é o Google Workspace, isso já não ocorre, né? Ali você já tem um controle mais amplo. E, por fim, fins de auditoria. Afinal de contas, eu imagino que muitos, se não todos aqui, passam em algum momento por algum processo de auditoria e também precisam saber o que é que está acontecendo. Precisam de garantir a conformidade e a segurança de tudo aquilo que está sendo feito dentro do ambiente de vocês. Não vou ficar chovendo no molhado aqui, o Google Workspace ele entrega todos os relatórios, todas as acessibilidades, tudo que é necessário para que vocês tenham uma visibilidade quanto a isso. Mas e quando você está trabalhando com essa questão do Shadow AI, por exemplo, onde você tem ali pessoas que estão utilizando essas coisas muitas das vezes vocês nem sabem que, né, eu digo assim, na TI, quem está fazendo a gestão do ambiente nem sequer sabe que a pessoa está fazendo aquilo, como que ele vai garantir a auditoria daquela informação? Então vocês entendem que todos esses pontos, eles estão interligados, cada um desses itens aqui, eles se conectam um com o outro, porque é um que vai impactando no outro. Então a pessoa está utilizando o Shadow AI, consequentemente, você não tem controle de acesso, você não tem conformidade com a questão da auditoria, você não consegue, enfim, ter um controle acima disso tudo. Visando isso, pessoal, é onde o Google Workspace trouxe ali a solução, que no caso é o Gemini, especificamente também falando, embarcando dentro do ecossistema ali do Google Workspace como um todo. E como que funciona? Primeiramente, o que o Google sempre prega, os seus dados são os seus dados. Em nenhum momento o Google vai estar armazenando essas informações dentro de algum bucket, dentro de algum estoque ou algo nesse sentido. Os seus dados são unicamente os seus, né? Então o Google não faz cópias nem nada nesse sentido, e você está no controle disso. Então você pode escolher quando que esse seu dado vai ser apagado, quando que ele vai ser transferido, quando que ele vai ficar armazenado com você, enfim, você tem um controle acerca dos seus dados, né? O Google sempre gosta de deixar isso bem explícito, né? Tudo que gira dentro do ecossistema do Google, né, do Google Workspace ali como um todo, nada daquilo ele está armazenando, ele está utilizando para aprimorar modelos, nem nada nesse sentido. Tudo ele deixa restrito única e exclusivamente dentro do ambiente de cada um. Então, cada um de vocês que tem que estar presente aqui, que possuem um ecossistema ali do Google Workspace, podem ficar seguros de que tudo é somente ali de vocês. Outro ponto que é bem importante, nenhum dado local é permanente. O que acontece, pessoal? Não é segredo para ninguém que nós trabalhamos com servidores espalhados ao longo do mundo, né? O Google ele trabalha numa estrutura onde ele vai entregar o serviço 99,9% do tempo. Inclusive, esse é o SLA que é público, tá? Vocês podem consultar ali no ambiente de vocês, mas isso é um dado público. Ele tem um SLA de 99,9% de entrega, então, ou seja, né, ele sempre vai estar disponível. Levanta a mão aqui se alguém já alguma vez viu o seu Gmail ali, foi acessar o Gmail ali e o Gmail ficou caído ali por 30 minutos, 1 hora, estou sem acesso aqui ao meu e-mail.
Eu, particularmente, não tive, nunca vi pontos nesse sentido. Não sei se alguém aqui já teve. Manda um joinha para cima quem já teve, para baixo quem não teve, só para eu ter mais ou menos uma noção. Mas eu, particularmente, nunca cheguei a ver nada nesse sentido. O Charles tá falando que nunca teve, a Beatriz também não. Então, assim, pessoal, isso é público, tá? O Google ele deixa isso publicamente de que ele faz uma entrega de 99,9% de todos os seus serviços. Então, consequentemente, ele está sempre transitando ali os serviços dele para que nunca tenha essa queda e ele sempre tenha também uma redundância, né, nas questões ali das entregas. Nenhum aplicativo é pesado para computador. O Google não trabalha com nada local, né, pessoal? Toda a arquitetura do Google nasceu na nuvem. O Google, diferentemente de outros provedores, ele já nasceu em nuvem. Então, ele não construiu uma arquitetura local e transferiu para a nuvem. Ele já nasceu na nuvem. Consequentemente, ele não trabalha com nada localmente, o que já previne muitos riscos ali quando a gente está falando na questão de ataques. Hoje, quando a gente tem algo local, às vezes a máquina ali pode ser invadida, pode pegar algum malware, né, algum vírus ou algo nesse sentido, onde pode acabar infectando ali os aplicativos locais, que aí isso vai se expandindo, né, para dentro, vai para dentro da rede, para dentro de servidores, enfim. Como o Google não trabalha com nada local, consequentemente, a segurança que ele possui ali dentro é muito mais ampla, porque já que ele não tem nada vinculado localmente ali, então, por exemplo, um escopo onde muitos dos nossos clientes chegam, né? A Thaís vai estar passando alguns pontos ali para vocês, mas até roubando um pouquinho, tá? O seu ponto. Muitas pessoas têm a preocupação de criptografia de dados, por exemplo. O que acontece se a pessoa invadir aqui e criptografar os meus dados, né? Eu já tive caso aqui que o meu servidor foi criptografar uma pasta específica ou algo nesse sentido. Novamente, dentro do ecossistema do Google Workspace, vamos pegar, por exemplo, o Google Drive, nós não temos relatos nesse sentido, né, de que criptografaram os arquivos todos que estão dentro do Google Drive, invadiram o Google Drive do cliente e criptografaram todos os arquivos que estão lá dentro. Novamente, porque como é um ecossistema que está totalmente em nuvem, utiliza a estrutura unicamente do Google ali, não está dependendo de nada local nosso, consequentemente, a segurança fica maior. E ali ele está trazendo, né, de nenhuma infraestrutura no local, porque ele não precisa de nada localmente, né, para poder funcionar. Onde vocês estiverem, de onde vocês acessarem, até mesmo de dispositivo móvel, vocês vão ter acesso às informações de vocês com o mesmo parâmetro de segurança. Então, o mesmo padrão de segurança que é aplicado quando você está utilizando o seu ecossistema do Google Workspace dentro do ambiente web, vai ser o mesmo que vai estar presente quando vocês estiverem acessando dentro do seu dispositivo mobile, né? Os termos de segurança do Google Workspace e também do Gemini, tá, pessoal? Que eu estou citando o Google Workspace, mas entendam também que o Gemini está envolvido nesse meio. Todo esse ecossistema de segurança, ele é aplicável para independente de onde você estiver acessando, seja no seu computador, seja no seu dispositivo móvel. Perfeito? E aí, aqui ele está trazendo com base em alguns itens, né, que eu achei de bom tom trazer para vocês ali. Primeiramente, que o Google, ele, na verdade, é pioneiro nessa questão de ecossistema de inteligência artificial, né? O Gemini, para quem não sabe, ele, antes de se chamar Gemini, ele já teve outros nomes, né? Ele já foi chamado ali de Bard/Duet, né? Ele tinha duas frentes, e antes disso o Google já trabalhava com esse escopo ali de inteligência artificial, antes de trazer isso para nós, né, para os usuários. Vamos dizer assim, né, nós somos os usuários finais, né, onde nós estamos ali na linha de frente, e aí ele resolveu entregar isso para nós, mas isso já vem sendo aplicado anteriormente, então o Google já recebeu algumas premiações, inclusive relacionado a essa questão ali de segurança ali da informação em relação à utilização de ferramentas, então, tanto do ecossistema do Google Space, quanto no quesito de uso de inteligência artificial. O Google já tem algumas certificações, inclusive, voltados especificamente para esse meio. E aí, pessoal, outro ponto que é bem importante ressaltar é esse daqui, nenhum anúncio. Vocês podem notar que vocês podem utilizar o Gemini, né, para as pessoas que utilizam já o Google Workspace hoje, podem utilizar o Gemini e não tem nenhum tipo de anúncio, né? Você não vê lá aqueles anúnciozinhos aparecendo quando você, por exemplo, vai tentar gerar um vídeo, quando você gera lá o seu podcast lá dentro do seu notebook LM ou algo nesse sentido, nenhum desses itens vai gerar anúncio para vocês e nem tem planejamento disso, certo, pessoal? O Google bate nessa tecla de que
nenhum anúncio nunca. Então, você pode utilizar toda a plataforma do ecossistema, seja o Gemini, seja o Google Workspace como um todo, que não vai ter nenhum escopo ali onde vão se envolver anúncios. Você controla os seus dados, estão os seus dados, eles são de vocês, né? E esses dois pontos aqui eles se complementam, né? Os seus dados são seus dados, com você controla os seus dados. Você que tem um total controle disso, certo? O Google não fica fazendo cópias, armazenamentos, nem nada nesse sentido. O que é de vocês, e os seus aplicativos são sempre acessíveis, que é aquele ponto que eu havia ressaltado ali atrás, né? O contrato de serviço dele é de 99,9%, então eles prezam bastante ali pela entrega do serviço ali como um todo, né? Seja do Gemini, do Gmail, do Meet, Drive, documentos, planilhas, apresentações, enfim, todo o ecossistema do Google ali como um todo, ele garante esse termo, e esse termo é público, tá, pessoal? Novamente, para quem quiser dar só jogar no Google ali uma pesquisa ali, mas se vocês quiserem também eu posso mandar para vocês aqui pelo chat, que mostra lá justamente esse termo público falando sobre essas entregas. Bom, e aqui eu trago um pouco para a gente poder falar sobre a questão de como que funciona a segurança do Gemini especificamente. Porque como a gente está trazendo esse escopo de IA, a volta a gente dá uns passinhos para trás ali, né, falando sobre aquele escopo onde, poxa, e eu tenho uma segurança acerca disso, né, quem me garante que meus dados que eu estou trabalhando ali dentro são meus dados de fato? Aqui eu trouxe um fluxo para que vocês consigam entender como que isso funciona. Então, primeiro de tudo, começa com o comando do usuário, né? O usuário vai dar um comando lá dentro da plataforma, seja lá dentro do Google Docs, lá dentro do Google Planilhas, lá dentro do Google Apresentações, ele vai passar o comando lá dentro, onde todos esses comandos ele vai fazer o quê? Ele vai acionar o Gemini para poder dar a resposta. Ponto que ele já fala, o Gemini não compartilha esses comandos, a resposta, com outros usuários ou outras organizações. E aí eu bato novamente naquela tecla. Quando você está trabalhando dentro do ecossistema do Google Workspace, tudo fica retido dentro do seu ambiente. Isso é caracterizado, inclusive, por uma mensagem específica. Para quando você faz uma mensagem, e aí até uma provocação que eu faço para vocês aqui, para quem tem um plano ali do Gemini, do Google Workspace aqui conosco, né, conosco aqui da QI, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que possuem, pode fazer um teste, faz um comando lá dentro do Gemini App, um comando qualquer, e para quem tiver um Gmail individual, faz o mesmo comando lá dentro do Gmail individual. Vocês vão observar que tem uma mensagem específica que aparece dentro do meio corporativo, para quem utiliza o Gemini corporativo, que é o seguinte. Sim, suas conversas com, aí ele vai colocar o nome do seu domínio, seja QI Network, enfim, o domínio da sua empresa, ele vai trazer lá, não são usados para aprimorar nossos modelos. O que ele está querendo dizer com isso? Que tudo que vocês colocarem ali dentro, então, se você colocar um contrato, um relatório financeiro, o que você pedir de informação para ele, todos esses itens ele vai deixar restrito única e exclusivamente dentro do seu ambiente, inclusive até para outros usuários, porque vamos colocar que você é um diretor financeiro, e aí você está indo lá e está colocando um relatório financeiro lá e está pedindo para ele gerar gráficos, pedindo para ele trazer alguns insights, ele deixa isso restrito dentro do seu ambiente para que nenhum outro colaborador chegue e faça uma pesquisa em cima daquele relatório que você colocou ali dentro, por exemplo. Então, tudo fica retido somente dentro do seu ambiente, ao contrário do ambiente individual. Para quem for acessar no ambiente individual, por exemplo, a única mensagem que vai aparecer lá embaixo do Gemini é a seguinte: o Gemini pode cometer erros, por isso é bom validar as respostas. Essa é uma mensagem padrão, certo? Que todas as IAs que vocês forem utilizar vão trazer essa mensagem, porque, de fato, pessoal, aqui a gente está falando de um robô. Um robô nada mais é do que o quê? Um programa de computador. E aí eu gosto até de fazer, quando eu estou dando treinamento, eu gosto até de falar sobre esse ponto, né, que é o seguinte: se até o sistema operacional de vocês, eu imagino que a grande maioria aqui deve utilizar o Windows, alguns devem utilizar Linux, Mac e Chrome também, mas vamos colocar a grande maioria aqui que utilizam o Windows, por exemplo. Se até o Windows nosso aqui, né, eu falo pelo meu caso, eu mesmo utilizo aqui estou utilizando o Windows 11. Se até o meu Windows, eventualmente, que já existe há bastante tempo, volta e meia dá um errinho de vez em quando, né, uma telinha azul ali, um errinho aqui, não, tem que dar uma reiniciada de vez em quando. Se até ele faz isso, imagina algo que foi colocado na mão do usuário final, esse que somos nós, de uma forma, vamos colocar recentemente, né? Foi ali meados de 2018, 2019, ali mais ou menos, que começou esse boom, né, de uso de inteligência artificial. Então, essa mensagem de
O Gemini pode cometer erros, enfim, vai aparecer qualquer outra IA que você for utilizar, vai aparecer essa mensagem. É uma mensagem padrão. Mas fora essa, não vai aparecer a mensagem falando que as suas informações não estão sendo usadas para compartilhar os modelos. Essa informação é única e exclusiva somente do ecossistema ali do Google Workspace, né, do ecossistema de segurança ali do Google Workspace. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele não vai acessar o conteúdo do Google Workspace se você não tiver permissão. Então, o Gemini, ele vai solicitar autorização para que ele possa acessar aqueles itens. Inclusive, isso é uma configuração específica que você tem que fazer dentro do seu Gemini App para que ele tenha acesso às informações do Google Workspace. E ponto de observação, ele só vai ter acesso àquilo que você também tem acesso. Então, se for uma informação que foi compartilhada com você ou que é sua, ok, ele consegue acessar. Se for uma informação a qual ele não tem nenhum tipo de acesso, né? Então, eu sou ali um colaborador, estou trabalhando ali na área de RH, por exemplo, e eu solicito ali novamente, eu gosto de citar esse exemplo, né, do relatório financeiro, mas eu não sou do time financeiro, então não faz sentido eu ter acesso a esse tipo de informação, eu não tenho nada nesse sentido compartilhado comigo, consequentemente, então, eu não vou ter, o Gemini também não vai conseguir me trazer resultados acerca disso. E aí o Gemini, ele não vai armazenar esses comandos, minha resposta, nem nada nesse sentido, ele vai entregar ali para a ferramenta, vai me retornar ali com o resultado, de forma que, novamente, os meus dados são os meus dados, né? Então, ele não utilizou isso para compartilhar externamente, nem nada nesse sentido, e só acessou aquilo ao que eu tenho acesso. Então, vamos dar uns passinhos para trás, vamos lembrar da nossa última sessão, que a gente estava trabalhando ali com a sessão gerando ali contratos, onde a gente gerou relatórios, trabalhou ali com o Notebook LM, todos esses itens, tudo que eu trabalhei ali dentro, tudo que eu fiz, se manteve restrito dentro do ecossistema QI Network, que é onde eu estava trabalhando, mais especificamente dentro do usuário Vitor, porque é o usuário que estava sendo utilizado ali dentro da utilização da ferramenta. Se o Vitor quisesse compartilhar essas informações, ele poderia, né, compartilhar internamente ali com os colaboradores? Sim, ele poderia, mas aí a gente já está falando de escopo onde eu estou dando autorização para que outras pessoas tenham acesso. E ainda assim, existe uma camada de proteção. Notebook LM, por exemplo, você não consegue compartilhar para fora do seu ambiente, você não consegue compartilhar para pessoas que são pertencentes a outras organizações. E fora também que tem toda a camada de proteção que o próprio administrador, dentro do Admin Console, consegue delimitar ali relacionado a essa questão de segurança. E aí, aqui eu trouxe um ponto, pessoal, só para que você fique mais resumido, né? Vamos fazer um resumo da ópera aqui. O que o Gemini pode e o que o Gemini não pode? Ele não pode acessar conteúdo do Google Workspace ao qual você não tem acesso, por exemplo. Aqui eu até coloquei, né? Estratégia de aquisição de 2024. Você tem acesso a essa planilha, por exemplo, dentro do seu ambiente do Google Workspace? Não. Então o Gemini também não vai ter acesso a esse tipo de informação para ele poder te entregar. Ele só vai ter acesso àquilo que você também tem acesso. Ele não pode utilizar o seu conteúdo, comando ou resumo para aprimorar ali dentro do ambiente dele ali, né, compartilhar essa informação externamente. Mas ele aprende para conversar com você. Então, por exemplo, você tem um linguajar, você tem uma forma de escrever, uma forma como você gosta de receber os resultados. Ele vai utilizar isso para poder interagir melhor com você, que é quem está dando o comando. Mas ele não vai utilizar isso para fora, né, com outras pessoas de fora, nem nada nesse sentido. Novamente, ele não armazena dados ali, né, dentro de servidores ali, onde eventualmente possa, né, acontecer alguma coisa, que essa informação pode ser espalhada, então vocês podem ficar tranquilos ali em relação a isso. E, novamente, né, eu sempre bato num ponto ali que ele não utiliza nada externamente, ele mantém tudo restrito dentro, única e exclusivamente do ambiente de vocês. E aqui eu trouxe um ponto, pessoal, mais a caráter de curiosidade, que é o Gemini embarcado no Google Workspace. Então, atualmente, onde que nós temos o Gemini, né? O Gemini nós temos a parte do aplicativo, mas onde mais que ele está presente dentro do nosso ecossistema ali do Google Workspace? Então, nós temos ele dentro do nosso Gmail, eu consigo ter uma interface dele ali dentro do meu Gmail, eu tenho ele dentro das minhas agendas, eu tenho ele dentro do meu Google Chat, dentro do meu Google Meet. Onde que cada um deles vai entrar? No meu Gmail, eu posso fazer resumos, posso pedir para ele criar respostas, posso pedir para que ele me mostre e-mails com palavras-chave ali específicas. No meu calendário, eu posso pedir para que ele mostre ali, por exemplo, os meus compromissos mais importantes, posso pedir para que ele organize um pouco melhor ali a minha agenda. No meu chat, entra dentro desse mesmo contexto, né, mostrar conversas específicas, procurar algum ponto específico ali dentro de alguma conversa. Dentro do Meet, nós temos aqui as anotações, ele está transcrevendo, inclusive o que nós estamos fazendo nesse exato momento, ele está fazendo uma transcrição
da reunião aqui como um todo, e ele de forma que ele vai gerar uma ata ali no final. Imaginem que tudo isso está em conformidade com a segurança, né? Trazendo todos os pontos que eu já citei ali anteriormente. Um ponto que eu posso trazer para vocês aqui, porque isso é público, tá? Tem até um vídeo no YouTube relacionado a isso, que é em relação à tradução simultânea por voz. Então vai ter legendas vai ter uma tradução por voz. Eu vou chegar aqui falando inglês, vocês podem colocar para traduzir automaticamente para português, e aí a minha voz vai chegar para vocês ali em português, por exemplo. É uma feature ali também que já está sendo implementada. Temos a presença de Gemini dentro de documentos, planilhas, apresentações, dentro do Google Drive, dentro do Google Forms. Então, você já pode chegar ali para o Gemini dentro do Google Forms, já pedir para que ele crie um formulário específico ali, ele já vai sintetizar todo o formulário com as perguntas. O que vai caber a vocês é somente fazer o ajuste fino. Temos ali também a presença do Gemini dentro do Google Vids, que é a plataforma ali de criação e edição de vídeos do Google Workspace. O Gemini também está presente ali dentro, você pode pedir para ele criar avatares, criar vídeos específicos. Temos a Gemini dentro do Workspace Studio, que é a ferramenta ali de automação do ecossistema do Google Workspace, onde vocês podem criar algumas automações. Vocês viram que a gente fez isso na nossa última sessão, né? A gente criou uma automação onde sempre que um arquivo era adicionado dentro do Drive, ele já mandava uma mensagem automaticamente dentro do chat. Inclusive, nós utilizamos o Gemini ali dentro para poder construir essa automação. Notebook LM e AppSheet também estão presentes ali, tem presença do Gemini dentro desses dois itens, né? Notebook LM nós também trabalhamos ali da última vez, onde nós trabalhamos ali, gerando ali os podcasts, gerando ali as apresentações, enfim. E o AppSheet, pessoal, nós não trouxemos aqui dentro dessa nossa série, mas o AppSheet é um aplicativo de desenvolvimento no-code do Google Workspace, onde você não vai utilizar códigos e você consegue construir o seu aplicativo. E você tem uma interface de Gemini ali dentro, então você já pode dar o prompt para ele, para que ele já entregue para você ali um pré-escopo daquela sua aplicação. E aqui eu coloquei uma outra camada de controle, por quê? Nós temos já, né, sendo implementado a presença do Gemini dentro do Admin Console, então os administradores do Google Workspace já vão ter essa interface ali dentro para poder interagir dentro do Admin Console ali, e também tem a presença do Gemini dentro do Google Vault, no sentido de que você consegue auditar. Google Vault, né, a nossa ferramenta de auditoria do Google Workspace, onde você consegue auditar ali o seu ambiente como um todo, e você tem ali dentro, inclusive, a forma de você auditar. Então, lembra que eu havia falado lá atrás, que está em conformidade até com essas questões de auditoria? Você consegue auditar ali o seu ambiente como um todo. Então, você consegue ver quais tipos de comandos que foram feitos, de retornos, enfim, é uma ferramenta mais estratégica, né? Não sei se todos aqui têm conhecimento da existência dessa ferramenta, mas sabem também que o Google Vault também está embarcado, o Gemini também está embarcado dentro do Google Vault, de forma que é possível também os administradores ali efetuarem auditorias, tudo para estar em conformidade com o ambiente, beleza? Bom, pessoal, tá, eu prometo que eu não vou tomar muito mais aqui do seu do seu tempo. Aqui a gente trouxe esse slide, só para a gente poder exemplificar mais uma vez, né? A gente bateu muito nessa tecla aqui de camadas, né? De camadas de uso de inteligência, né? A escalada de uso de inteligência artificial, de como que nós estamos hoje, para onde que nós estamos indo. Dentro desse nosso contexto aqui, dessa nossa série, nós trabalhamos com o nível 1, que são os LLMs, que são a parte ali do chat. Então, no episódio 1 e 2, ali, vocês viram a questão ali de trabalhar ali com Gemini App, de trabalhar ali com o Notebook LM. Nós tivemos um pequeno pezinho aqui nesse segundo nível, né, que é o nível 2, que é onde nós trabalhamos ali com o Workspace Studio, né, no episódio 1 e no episódio 3 ali nós trabalhamos com essa questão ali do Workspace Studio, de forma que vocês conseguiram ali ter uma visibilidade um pouco dessa questão dos agentes, né, os agentes funcionando, os agentes rodando de forma mais automatizada, e o nosso planejamento também é caminharmos ali para os passos seguintes, beleza? Bom, tá, eu passo a palavra aqui para vocês. Pessoal, se tiverem dúvidas, pontos sobre esse quesito ali de uso de inteligência artificial, estamos à disposição. Essa questão de segurança da informação, espero que tenha ficado entendido ali para vocês como que funciona esse ecossistema de uso de inteligência artificial dentro do ecossistema ali do Google Workspace. Espero que tenha ficado claro. E também nos colocamos à disposição, caso tenha alguma dúvida, algum ponto, alguém queira alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá, passo a palavra para você. Boa, obrigada, Vi. Senhores, deixa eu só passar, reformular aqui os recados. Deixa eu só botar apresentar aqui, um minutinho.
Então vamos lá, senhores. Antes da gente começar a falar sobre as alterações também no mercado de trabalho, dado a essa nova era de inteligência artificial, eu queria trazer aqui o aviso sobre a possibilidade de vocês levarem o Google Day, né, a Google para dentro da empresa de vocês. Então, a gente consegue estruturar também esses casos de uso, aplicabilidade do Google nichado para a indústria de vocês. A gente falou bastante sobre casos de uso aplicado em agro de uma maneira generalista, mas a gente também consegue verticalizar tanto por área de negócio quanto também por cada pormenores que as empresas de vocês têm, tá? Como é que funciona essa aquisição? Também escaneando aqui no QR Code, fazendo o preenchimento do cadastro. Quem vai até a empresa de vocês é a Key e a Google, também pode ser feito dentro do próprio escritório do Google Brasil, tá? É uma experiência muito legal de ser vivida, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de registrar aqui é sobre o sorteio. O sorteio a gente vai deixar em aberto para até o final do dia de hoje, então quem não se inscreveu pode se inscrever, depois a gente comunica ali via e-mail ou WhatsApp os ganhadores, tá? Então vamos seguir aqui para falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Então, a gente falou bastante sobre processos, sobre aplicabilidade, mas quando a gente olha num contexto geral, a gente consegue comparar a revolução de inteligência artificial que está acontecendo hoje, mas que começou lá em 2020, a outros tipos de revoluções aí que a gente teve com a internet também mobile. Eu fico brincando com os clientes que eu sou um pouco antiga, então quando eu era criança ali, a gente ainda mexia com analógico, via internet nasce ali com speed, internet de escada, depois veio de fato ali os celulares, que você mudava só SMS, depois os smartphones. Então agora a gente está falando de uma nova era de inteligência artificial. Enquanto lá atrás, quando teve o boom ali, até do concorrente ali do Excel, você teve bastante tempo para fazer uma adaptação, para sair do básico, intermediário, avançado. Acho que a gente pegou uns dados aí que as pessoas teve aí no mínimo 10 anos para se adaptar à introdução da Excel no mercado de trabalho. Mas agora, com a inteligência artificial, as empresas, os business, os mercados não têm mais 10 anos para que as pessoas, os colaboradores, se adaptem também à era da inteligência artificial. E isso tem um impacto em novas profissões ou reajustes de profissões que já existem hoje dentro do mercado de trabalho, tá? E, obviamente, que isso também há um impacto em como que a gente está estruturado. Então, se a gente olha aí, no passado, né, a gente tinha um sufoco de legado. O que significa isso? Enquanto no slide anterior a gente estava falando aí de uma evolução em tecnologia, esse aqui fala sobre uma sobrevivência financeira. Então, o Gartner trouxe aqui uma confirmação do que muitos de nós ali, tanto aqui dentro dos fornecedores quanto dos nossos próprios clientes, já consegue sentir na prática, que nesses últimos 30 anos houve uma estagnação. Então, hoje as empresas, elas têm um chamado de vendor locking, que é basicamente o bloqueio do fornecedor. Ou seja, vocês têm custos específicos em tecnologias legadas, que acaba isso focando a área de tecnologia, tá? E aí deixa pouco espaço para a gente ter, de fato, uma inovação real. E o mais desafiador desse ponto é a inteligência artificial. Então, aqui, a IA surge não apenas como mais um recurso, ela também acaba vindo destruir barreiras que antes a gente não conseguia passar. Então, hoje não importa mais se o seu arquivo é de um tipo ou se ele é de outro tipo, porque o que importa é a capacidade dessa inteligência artificial processar essa informação e, de fato, gerar um resultado, tá? Então, acaba simplificando o que era complexo e caro, o que gera aí uma oportunidade impactante, que é o que o Gartner trouxe, que era mais de 58 bilhões de dólares para ser movido aí de tecnologias legadas para tecnologias que vai conseguir alavancar e ter um retorno de fato operacional dentro da empresa de vocês. E quando a gente olha ali o choque da realidade, a gente vê que recursos que estavam ali em 1974 em aproximadamente 110 dólares, hoje a gente passa para recursos de mais de 700 dólares. Isso é como se fosse uma mudança de jogo, onde a gente consegue pegar esses investimentos que estão ali presos para trazer aqui para dentro de tecnologias que sejam mais bem aproveitadas no ambiente corporativo de vocês, tá?
Quero trazer também aqui o senso de tela em branco. Então, a gente começa ali a trazer essa quebra de paradigma desse conflito, de não entender ali o tempo gasto em tarefas operacionais, como começar, como digitar, e parte esse início utilizando a própria tecnologia de inteligência artificial para que ele consiga condensar formatos e não ter mais só um caráter preditivo, mas prescritivo também, tá? Então, a IA trabalhando dentro da operação de vocês para conseguir fazer automação de processos ou ainda prescrever informações de uma forma mais analítica. A gente tem ondas, então a primeira onda que a gente está chamando aqui é a capacitação básica de GenAI, que é justamente o momento que nós estamos agora, que é de fato fazer essa capacitação. Lembra que eu falei que a gente não tem mais 10 anos para se adaptar à inteligência artificial? O momento já chegou agora, então é a onda que nós estamos agora. Uma segunda onda que vão ser as integrações um pouco mais avançadas, então a gente ainda está falando de engenharia de prompt agora, de criar agentes, mas daqui a pouco a gente vai estar falando somente de fazer integrações entre vários tipos de software distintos, tá? E a terceira onda são suítes nativas de IA, tá? A gente falou de mercado, falou de processos, falou de aprimoramento interno das empresas, mas a gente não falou de um ponto muito importante, e talvez seja o mais importante aqui de toda a nossa jornada. Alguém pode chutar o que é? Vitão, você consegue imaginar o que está faltando aqui, que a gente não falou até agora? Engenharia de prompt? Jared pode colocar aí no chat, gente. O que vocês acham que a gente não falou até agora que tem um impacto e talvez seja o pilar mais importante de qualquer projeto aqui de tecnologia? O que vocês acham que está faltando? Eu sei a resposta, mas eu não posso falar. Não pode falar. O que está faltando aqui, gente, são as pessoas. Então, a gente falou de mercado, falou do impacto da carreira, falou sobre os processos do dia a dia delas enquanto profissionais, mas a gente ainda não falou das pessoas, dos cuidados que a gente precisa ter com as pessoas que estão lá na ponta, tá? E dentro desse universo de colaboradores, a gente vai ter os baby boomers, que nasceram na era analógica. A gente vai ter a geração X, que conseguiu pegar ali uma transição. Vai ter os millennials e os famosos Gen Z. Então, como que a gente consegue trazer tipos de pessoas de gerações diferentes que estão coexistindo, cooperando do ambiente de trabalho hoje para dentro de um cenário de transição de tecnologias na era digital, tá? Então, aqui, a gente precisa também entender os desafios que cada uma desse tipo de pessoa tem para conseguir fazer uma aquisição, uma adoção de uma tecnologia nova, seja de inteligência artificial, ou seja de uma outra também, tá? Então, ali os baby boomers, eles vão ter uns desafios específicos de lidar com uma confiança de IA. Então, geralmente, são usuários, funcionários que estão ali habituados a fazer 30 anos a mesma coisa, no mesmo processo, no mesmo formato, então tem uma dificuldade de confiança mesmo. Será que essa IA vai ser tão boa quanto eu sou aqui com o meu conhecimento? Eu tenho a geração X, que já tem um pouco mais de aptidão, de vontade ali, de conhecimento em relação à inteligência artificial e tecnologias, mas existe um Shadow AI, que é basicamente ter muitas ferramentas no mercado e não conseguir ter uma aplicabilidade de fato no dia a dia deles, tá? Tem os millennials, a qual eu faço parte, que tem o outro lado da moeda, que é o perigo excessivo do uso e não ter ali um senso crítico, uma análise da devolutiva de IA, e acaba ali podendo conter informações que ou não estão de uma forma correta, ou colocando informações da empresa de vocês dentro de inteligências artificiais que são gratuitas e que não tem toda essa camada de segurança que o Vitor apresentou aqui para a gente, tá? E tem os famosos Gen Z aqui, que já nasceram numa área digital, então para eles já é muito comum a utilização em todas as áreas, seja na parte acadêmica ou seja na parte profissional. Então, quando a gente também traz esse tipo de adoção para esse tipo de perfilamento de usuário, a gente precisa, de fato, considerar
quem são essas pessoas, o que elas fazem e a experiência que elas têm com tecnologias, para que a gente não entregue ali um processo de adoção de uma forma generalista. E agora, do lado das empresas, eu tenho um outro ponto quando eu não faço uma implementação de uma nova tecnologia com uma gestão de mudança, tá? Que é, de fato, uma baixa adoção de solução. Então, eu investi uma grana em uma tecnologia robusta e que, de fato, não é utilizado, tá? Uso indevido com Shadow AI, então, como a gente não fez ali uma adoção adequada, os usuários ali continuam procurando as ferramentas que eles têm mais familiaridade e ainda colocando os dados das empresas em vulnerabilidade. Uma queda de produtividade, então a empresa não fez uma adoção ali, ela perde essa janela que eu mencionei ali, que a gente consegue aumentar a produtividade e, consequentemente, reverter esse nível de produtividade em investimento interno, tá? Uma consciência operacional, então, diferentes perfis de IA ele utiliza de formas diferentes, então não tem uma padronização, não tem governança de dados. Resistência cultural, então, foi como eu disse, o time está acostumado a fazer isso há muito tempo, então ele não vai querer sair dessa zona de conforto, tá? E o que resulta em uma perda de vantagem competitiva. Então, vocês não conseguem fazer uma adoção adequada de IA, consequentemente, vocês acabam perdendo competitividade frente aos concorrentes. E é o que nos traz até aqui, que é o processo de gestão de mudança. Então, hoje aqui tem um serviço específico que consegue fazer os usuários ali, os colaboradores, fazer essa jornada de transição ali, de tecnologia de uma forma mais efetiva e assertiva, tá? Então, aqui a gente entende ali, o legado, processos antigos, quais são as barreiras que vocês têm internamente, quais são as resistências, quais são as faltas ali de conhecimento, para a partir daí a gente elaborar um projeto de gestão de mudança que vai acompanhar a implementação da plataforma nova, tá? Então, de fato, a gente conseguir tirar os usuários do legado e passar para eles ali a ferramenta nova. Então, aqui a gente tem alguns pontos que são muito importantes dentro do nosso processo de gestão de mudança. Quando eu for olhar ali para os usuários, eu vou ter uma resistência, uma zona de conforto, uma falta de confiança que a pessoa consegue aprender algo novo, tá? Então, a gente precisa fazer com que esse modelo de gestão de mudança saia ali de um estado de interesse inicial, porque toda vez que a gente traz uma novidade para a empresa, a primeira ação ali dos funcionários é ter interesse, entender o que é, se de comer, de passar do cabelo ali, para a partir dali passar pelo choque, pela negação, pela barganha, até chegar na adaptação e, de fato, uma aceitação. Só que dentro de um projeto dessa magnitude, a aceitação ela não é suficiente. A gente precisa trazer com que esses usuários tenham o comprometimento de utilização da solução nova. E ele só vai ter esse comprometimento quando ficar claro para ele os benefícios que eles estão ganhando, tá? Desde se adaptar a esse novo modelo de mercado de trabalho, benefícios em operacionalidade no dia a dia deles. Então, a gente pensa em conjunto aqui em como levar esse discurso de benefício e de comprometimento para cada um desses usuários, tá? Então, a gente tem 3 pilares quando a gente quando a gente pensa aqui em um projeto de gestão de mudança focado em inteligência artificial, sempre vai considerar o time de RH, o time de tecnologia e o time de marketing, principalmente para a gente conseguir ter essas 3 forças trabalhando simultaneamente para engajar esses usuários lá na ponta. Existem 5 fases aqui. A primeira é o diagnóstico. Então, eu mencionei aqui que tem tipos de perfis baseado em geração que eles nasceram. Mas existe também outros tipos de diagnóstico que a gente precisa medir aqui, que é experiência com a ferramenta atual de produtividade que eles têm hoje, quais são esses processos que eles estão, onde eles estão geograficamente, se o modelo da empresa é híbrido, é presencial ou é só home office. Então, existe nessa primeira fase esse diagnóstico, para a partir daí a gente ter, de fato, o planejamento de entregas, tá? A segunda fase é o engajamento, então a gente tem várias atividades ali para conseguir que esses usuários engajem.
desde a estruturação de um comitê de liderança, para conseguir ser top-down a mensagem. É importante que toda empresa tenha o mesmo discurso do porquê da mudança e quais os benefícios dela, tá? A terceira fase, que é a capacitação, que são, de fato, treinamentos ali, workshops e hands-on que a gente consegue fazer com essas áreas. E aí, por fim, o Go Live. Então, no Go Live time, vamos a partir de hoje utilizar o Gemini dentro das nossas operações. Então, aqui é a virada. E a última fase aqui, que é a quinta, é a sustentação. Então, a gente faz também um relacionamento a longo prazo com os nossos clientes, tá? Então, aqui o raio-x. Então, aqui o objetivo, de fato, como eu mencionei nessa fase, é fazer esse mapeamento de perfilamento de usuários, identificar ali onde eles estão geograficamente, quem são os blockers, quem são as pessoas mais resistentes, para a gente conseguir ter ação efetiva para cada um deles, tá? O segundo é o engajamento. Então, com esse comitê aqui do projeto, a gente consegue elaborar um plano de comunicação. Então, para cada fase que a gente avança aqui do gestão de mudança, existe o meu time de marketing com o seu time de marketing, elaborando um plano de comunicação com a identidade visual do projeto, informando os usuários, tá? Porque aquela máxima que a gente fala que se você entende o como você sustenta, aliás, se você entende o porquê você sustenta tal como, então é de fato um projeto que a gente tem um cuidado de sempre ter uma comunicação muito efetiva. Ainda dentro da segunda fase, existe uma estratégia de engajamento. Então, imagina que a gente consegue fazer uma rede de Google Guides. Pode ser Champions, pode ser multiplicadores. Toda vez que a gente trabalha com um projeto novo, é um nome novo. Então, aqui, as pessoas que são mais pro Google ou entendem mais tecnologia, são mais comunicativas, a gente faz essa seleção aqui, eles são os Googlers internos dentro da empresa de vocês, que vai funcionar como ponto de apoio, o ombro amigo ali. Então, quando eu tiver dificuldade ali com o meu prompt, especificamente, eu vou ter ali, por exemplo, o Vitor, que vai conseguir me dar apoio nesse sentido, tá? A gente também trabalha com gamificação, até para acelerar essa iniciativa de guides ali internamente, para conseguir, de fato, efetivar. Pode ser brindes, pode ser almoço pro CEO, a gente pensa e adapta ali a realidade de cada uma dessas empresas, tá? E aqui a comunicação. Então, de fato, existe um desenvolvimento de um branding aí para o projeto de vocês. Aqui a gente está considerando o projeto para a Agrotop, então como que seria toda essa comunicação focada ali para a Agrotop, para eles conseguirem entender cada uma dessas etapas de entrega da gestão de mudança. E, de fato, a gamificação, tá? Então, a cada execução de trilhas, dos melhores colocados, a gente consegue trazer brindes também, especificamente para eles, para conseguir engajá-los na utilização da nova tecnologia. E eu trouxe aqui para vocês, gente, um vídeo rapidinho que a gente consegue também utilizar como ferramenta de engajamento aqui dos nossos usuários. O agro sempre foi feito de experiência, de história, de pessoas. Mas o futuro exige mais. E na Agrotop, nós estamos prontos. Agrotop em uma nova era com Gemini. Vocês entenderem aqui que a gente vai utilizar sempre as ferramentas do Google para fazer esse engajamento com os usuários lá na ponta, tá? E os próprios treinamentos. Então, aqui é uma capacitação, de fato, de toda a suíte do Google Workspace, incluindo a trilha de inteligência artificial, que a gente falou um pouco aqui, Gemini, Google Vids, Notebook LM, engenharia de prompt. Então, aqui é, de fato, a gente pensando em todo o projeto em camada de comunicação, de engajamento e, principalmente, de capacitação baseado na experiência e na expertise dos seus usuários, tá? Aqui o caso que a gente trouxe aqui da Frimeza, que sempre focando na usabilidade do Workspace, com inteligência artificial para potencializar, de fato, a comunicação e colaboração. Depois a gente manda para vocês ali o caso
que eles mesmos publicaram ali no LinkedIn, existe uma ação nesse Go Live. A nossa expectativa é que seu usuário na ponta consiga identificar exatamente o momento da virada, que ele se sinta pertencente a esse projeto. Então, a gente trabalha com ferramentas de engajamento no digital, igual, por exemplo, o vídeo que eu acabei de mostrar, mas também trabalha com uma frente sensorial, uma frente analógica, que é, de fato, na decoração, no envelopamento, no design gráfico ali, para conseguir fazer com que eles se sintam passando, de fato, para uma nova era, tá? Então, aqui um exemplo na Big Box que a gente fez nessa ação de Go Live. Então, aqui os usuários entravam, pegavam ali, cada uma das bexigas tinha ali uma gamificação específica e trocavam pelo seu brinde. Então, esses usuários aqui, eles já tinham sido capacitados e já entendiam o que era o Gemini, o que era o Google Workspace, e, de fato, o Go Day é a grande comemoração. Então, aqui, se fosse na Agrotop, aqui a gente conseguiria envelopar os carros, envelopar os tratores, para conseguir, de fato, ali, trazer esse dia D como um marco institucional dentro da empresa, tá? E, por fim, para dar continuidade, imagina que a gente fez todo esse trabalho, capacitou todos os usuários, capacitou toda a força de trabalho da Agrotop, e esse usuário move, né? O funcionário troca de emprego. Então, aqui a gente também tem o Key Academy, que é a nossa plataforma, que garante a sustentabilidade do que a gente fez durante o início do projeto, tá? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando que todos os casos de uso que a gente trouxe do encontro 1 até agora, a gente consegue fazer a entrega, mas não somente a entrega, a gente também consegue fazer com que os seus colaboradores entendam a plataforma e que eles cocriem esses exemplos práticos de casos de uso que a gente trouxe pro dia a dia deles, tá? Garantindo que o investimento na solução, de fato, teve um retorno na ponta, porque todo o time está produzindo mais, está em conformidade com o novo modelo de trabalho que a gente tem hoje atualmente, e também garantindo que vai ser sustentável. Todos os funcionários novos que entrarem também vão estar munidos desses treinamentos e dessa adoção, tá? Então, a gente tem o Key Academy, a gente tem o suporte também, então é um casamento de fato a longo prazo, e por último a gente tem o serviço de especialista de Google Workspace, que é um suporte mais premium, que a gente consegue de fato ali fazer laboratórios, hands-on, treinamentos específicos para determinadas áreas. Então, são 3 serviços que a gente consegue trazer uma camada a mais para a plataforma do Google Workspace. Senhores, perguntas, dúvidas, angústias, sugestões, por favor, não me deixem falando sozinha, podem trazer aqui para mim. Vou entender que ninguém tem dúvidas aqui, tranquilo? Então, aqui, só para finalizando aqui o nosso processo, como eu mencionei, os kits churrascos, vai ficar aberto aqui, então se vocês não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Se os seus pares se inscreveram nos outros dias aqui, ou participaram e não se inscreveram, por favor, mandem o link para eles, porque vai estar o link aberto até o fim do dia. E aí, depois do sorteio, a gente informa ali via WhatsApp, via e-mail, quem foram os ganhadores, tá? Chegamos ao fim aqui da nossa agenda, 11 horas em ponto. Eu gostaria, primeiro, de agradecer todo o tempo de vocês ao longo desses 4 dias. Espero que tenha sido uma experiência incrível para vocês. Ficamos aqui à disposição para levar toda essa informação para dentro da área de vocês, principalmente para a área de negócio. Então, Thaís, time, eu quero que meu time de RH, meu time de marketing, meu time de operação, meu time ali de supply chain, tem acesso a essas informações, pode trazer para a gente faz essa conversa sem compromisso, de fato levar as informações para vocês, e ficamos à disposição, tá bom, senhores? Então é isso, muito obrigada. Obrigado, pessoal, pela presença.